A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvintes da Unesp FM. Hoje é sábado, 5 de maio de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou o Bruno Trivelato. E eu, Andressa Borzillo. No Observatório de hoje, um programa especial. 5 sets com o levantador William. Vamos conversar com o levantador William do Cruzeiro, time campeão da Superliga Masculina de Vôlei e que está nos estúdios da Rádio Unesp FM. E no Papo com o Papa, iremos falar sobre o clima de guerra na fase mata-mata da Libertadores. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. Sempre além das 4 linhas. Sejam bem-vindos ao programa número 77. Hoje nós vamos conversar com o levantador William do Cruzeiro, time campeão da Superliga Masculina de Vôlei da temporada 2011-2012. O levantador já renovou o contrato para a próxima temporada, após ter um ano de muitas conquistas pelo Clube Mineiro. Além do título com o Cruzeiro, o William foi eleito o melhor levantador da decisão contra o Vôlei Futuro e também eleito o melhor levantador de toda a competição. Antes de atuar pelo Cruzeiro, o William também teve boa passagem pelo voleibol argentino, onde foi ídolo atuando pelo Bolívar. El Mago, o levantador William, está na pré-lista de Bernardinho para a disputa da Liga Mundial de Vôlei. Isso mesmo, na semana passada recebemos um grande jogador de basquete e essa semana recebemos a visita do William, campeão da Superliga de Vôlei pelo Cruzeiro Sada, eleito também o melhor levantador da final. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que você contasse como é que você descobriu que seria um grande jogador de vôlei. Quando que aconteceu isso na sua vida? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Um abraço a todos. O vôlei foi naturalmente. Assim, minha família sempre foi muito ligada ao esporte. Meu pai era panamenho, então ele veio de lá, lutou boxe na escola dele, que é o esporte, né, do Panamá, jogou beisebol, então fez uns esportes diferentes, mas sempre a nossa família sempre foi muito ligada ao esporte. E o sonho dele era que eu fosse jogador de tênis. Então eu joguei tênis até os 12 anos, junto com vôlei, meio tentando conciliar os dois esportes, e aos de 12 para 13 anos eu tive que escolher. Porque o tempo já era curto, era um cara que me obrigava a estudar, assim, tinha muita rigidez com relação aos estudos. Então o tempo ficou curto e eu acabei optando pelo vôlei pela bagunça. O tênis era meio monótono, nessa idade você quer bagunça, quanto mais gente melhor. Então eu acabei optando pelo vôlei. E aí entrei no Pinheiros com 12 anos, tá aí até hoje estou aí nesses projetos de escolinhas de vôlei, ou era algum time? Assim, na minha escola, onde eu estudava em São Paulo, na Escola Santo Inácio, era uma escola que o vôlei era o principal esporte da escola já. Então com 7, 8, 9 anos você já jogava campeonatos interescolares. Já pra sentir aquela... Oliarque, Oliângulo, que eram as escolas de São Paulo que tinha aqueles torneios, aquelas Olimpíadas escolares. E de lá, o técnico do Pinheiros na época, o Silvio, que está lá até hoje, me viu jogando. Eu tinha um outro amigo que jogava junto comigo na escola e jogava já no Pinheiros. Então ele me convidou para ir treinar e ver como que eu ia me sair. Então já com 12 anos começou a ficar sério o negócio. Já era federado, aquele negócio de jogar campeonatos interclubes. Então a partir daí já começou sério mesmo. Legal. Pra gente tocar a bola aqui, deixa eu só apresentar os nossos entrevistadores, como se fosse o Roda Viva. A gente chega lá. Zeca Marques e Tuca América, os nossos professores. Andressa Borzillo, hoje na função também de apresentadora. E o convidado especial, Gustavo Longo, do Jornal Bom Dia, o Sabe Tudo de Esportes lá do jornal do J. Ávila. Andressa, a primeira bola é sua. É prazer recebê-lo, William. A gente agradece a participação de estar aqui com a gente. E qual seria o seu ídolo, né? Quando você começou a jogar vôlei, quem que você assistia, quem que você imaginava um dia eu quero estar ali, como essa pessoa está hoje? No vôlei tive vários, né? Eu comecei a jogar, meu pai me levava para assistir jogos da Pirelli, era o William, por isso eu jogo com a camisa 7. É por isso que você também tem o nome de William, não? O nome, coincidência. Não. O nome meu pai chamava William também. O nome é normal, mas o número 7 foi por causa do levantador. Então já foi o primeiro espelho meu, assim, já para começar, né? O primeiro ídolo foi o William.
Depois do decorrer, eu tive vários grandes levantadores que eu admirava. Maurício, o Diago, levantador cubano. Depois vieram o Weber, que foi meu técnico na Argentina durante um tempo, também foi um excelente jogador. Assim, ídolos como referência, né? São jogadores referência. Eu tive treinadores que falavam, você quer ser bom, você tem que ser igual o Maurício jogando para frente e o Diago jogando para trás, por exemplo. Então eu tentei sugar um pouquinho de cada um. Então a minha referência, minha idolatria como referência de jogador de vôlei, como profissional levantador, aí foram esses. E no esporte em geral, acho que Ayrton Senna, não tem como fugir, acho que era um cara que todo mundo gosta ou gostava, né? William, só uma curiosidade, qual que é a sua estatura? 1,85. Tá, bom, eu meço 1,68 e quando eu era jovem e estudava em São Paulo, eu fazia parte do time de basquete da minha escola, né? O Fleury, que tem 1,65, foi jogador de rugby também no Mackenzie. A minha questão é essa, você acha que hoje o padrão para jogador de vôlei, não levantador, mas para quem é o ala, ele mudou do tempo desses ídolos que você citou, né? Como é que é essa questão da estatura no vôlei, porque a gente vê cada vez mais um pessoal com 1,95, 2 metros. Eu completaria. Eu fui atleta federado, eu tenho desculpa, 1,76. Esqueci, Tuca Américo, atleta federado. E a minha posição era batedor de meio. É impossível hoje você pensar num batedor de meio de rede com 1,76. E o meu ídolo, tinha vários ídolos, mas um dos maiores ídolos era o Henrique, que jogava no Minas Tênis, que tinha praticamente a minha estatura, acho que quase um pouquinho menos de 1,80. E era um atacante, que naquela época já era uma aberração um atacante com aquela estatura, né? Então isso que eu acho que é um problema. E vou emendar a pergunta do Zeca. Se você acredita que há uma ideia de criar categorias intermediárias em função da estatura, né? Então, criar alguma forma de categoria intermediária, eu sei que é meio complicado, mas aí já tem as justificativas. Mas o judô tem categorias intermediárias, mas o levantamento de peso tem. É uma proposta. Eu acho impossível vingar, mas é uma proposta. É que nos esportes coletivos é complicado isso, né? Mas, William, por favor. Não, já escutei isso também, algum comentário sobre isso, algum tempo atrás, de fazer uma categoria intermediária, não intermediária, mas até 1,85 m e depois de 1,85 m para cima. É difícil de pegar, porque essa mescla ainda já misturando as perguntas, essa mescla de estatura é bastante válida assim, dentro do vôlei. Você falou, hoje um levantador da minha estatura é muito complicado, eu tenho que me desdobrar para jogar ali no meio de todo mundo. Não é fácil não. A gente teve umas quartas de final contra o time de São Bernardo, o oposto tem 2,17, né? Então você imagina uma rede que eu pegava e ele tinha que bloquear um cara desse, não é muito fácil não. Mas já aconteceram algumas conversas sobre isso, acho que passou, difícil acontecer. A seleção feminina brasileira também tem a Fabizinha, que é muito mais baixa, não sei a estatura dela, mas é muito mais baixa do que as colegas, né? E ela se supera, como você está dizendo, a partir de outros recursos que o jogador tem que ter, né? A vantagem dela é que ela é líbero, não precisa saltar ali para bloquear esses caras, né? Ela só toma bolada. É vantagem entre aspas, né? Mas no meu caso ainda tem que tentar bloquear esses caras que não é fácil. Mas então, a mescla é bastante interessante. A seleção brasileira mesmo hoje tem jogadores, os ponteiros, Murilo, o Giba, 1,92 m, 1,93 m. Então dá uma misturada aí com os gigantes que hoje acompanham. Eu acho que isso também, a questão da estatura no Brasil, fez desenvolver a tal da escola brasileira, se é que existe, que é baseada na velocidade, que lógico, que na década de 70 o Japão já jogava assim. Mas acho que o Brasil conseguiu aperfeiçoar esse jogo mais rápido, em função também da estatura de alguns jogadores. O material humano no Brasil é muito bom, né? A gente tem... Cada ano aparece, você fala, não, hoje o titular absoluto, sei, é o Dante. Amanhã aparece um menino, igual o Lucarelli, hoje um menino novo de 19 anos está aí muito bem. Então, o Brasil tem muita gente, muitos jogadores aparecendo, mas... E assim, por não ser da nossa... característica, ser muito grande, do brasileiro mesmo, ter uma estatura intermediária, você pega os russos, aí o levantador tem 2,4 m. Então a gente tem que se desdobrar de alguma forma. Aí entra a parte de jogar com velocidade, tentar fazer alguma coisa para conseguir aí se destacar no meio desses gigantes, que hoje são todos gigantes, cara. Impressionante. Ô William, você comentou aí justamente do material humano. Você já tem 32 anos, já não é nenhum menino mais. Queria que você falasse sobre essa evolução do vôlei brasileiro justamente nos últimos
10 anos, né? Foi campeão mundial em 2002 e agora luta aí para tentar a 3ª medalha olímpica. Então, primeiro o trabalho do Bernardo excelente, né? Indiscutível a qualidade do trabalho dele, enfim, da forma como ele conseguiu levar essa geração a tantos títulos, principalmente num cenário mundial que é muito complicado, a gente sabe que é muito difícil. Trabalho de base fundamental, o Brasil sempre tem um trabalho de base muito forte. Eu participei das seleções infanto, juvenil, e já era muito difícil, a competitividade era muito grande, tem muitos jogadores e o nível já é alto. E o Brasil é sempre campeão nas categorias de base, está sempre no pódio, enfim, às vezes não ganha, mas está sempre no pódio, o Brasil está sempre lá. Então acho que é isso, para você atingir um nível que o Brasil atingiu hoje, você tem que ter um trabalho de base muito forte. E o vôlei é bem estruturado nesse ponto. Assim. Você que atua no exterior, qual que é a visão que existe sobre o vôlei brasileiro fora daqui? É extremamente respeitado em todos os lugares que eu fui. Eu joguei na Argentina durante o tempo, mas disputei campeonatos na Europa pelo time argentino. E todo mundo conhece todos os jogadores, todo mundo fala de todo mundo. O respeito é enorme. Você falar o nome do Ricardinho lá fora, os caras já começam a dar uma tremidinha, porque sabe que é complicado. É bacana, e até nós, assim, talvez que não temos tanta expressão mundialmente falando, não joga tantos torneios pela seleção, mas só de você sair e falar que é brasileiro, o cara já, opa, esse aí deve jogar, entendeu? Joga bem, já tem aquela... Enfim, eles respeitam demais, é interessante, cara, é legal. Às vezes até eu brinco com alguns jogadores, a gente vai jogar fora, a gente fala, vamos trocar uma camiseta, os caras dão camiseta, iPad, iPod, dão tudo pra você dar uma camisa do Brasil, entendeu? É legal. Como é que foi a sua ida pra Argentina? Por que você decidiu ir pra lá? O principal motivo foi o treinador, que é o Weber, né? Ele foi treinador no Brasil, foi jogador aqui também, e eu admirava muito o jeito dele de jogar. E quando ele virou técnico, eu tinha dois grandes amigos meus que jogam até hoje, que jogaram com ele e falaram pra mim, você precisa jogar com esse cara. Ele é sensacional, o cara tem uma visão de grupo. Esporte coletivo, você tem que sempre pensar nisso daí, você não vai fugir disso não. Se você não tiver um grupo bom, não chega. Você pode até não ter tantas estrelas, mas o grupo tem que ser bom. Que foi o nosso caso, de repente, nesses últimos 2 anos. E ele falou, você tem que jogar com esse cara. Aí ele voltou para a Argentina, ele estava na Grécia, ele foi técnico do Olympiacos, acho, do outro, não me lembro o nome agora. E ele voltou para a Argentina e ele me ligou, falou, pô, tô voltando para a Argentina, tem um projeto bacana, tem um cara muito forte por trás do time e eu gostaria de contar com você, assim, as coisas aconteceram meio que naturalmente também. E eu aceitei na hora. E lá você ganhou 21 de 22 torneios, ou 22 de 23, um Isso aproveitamento aí. Quase nota 10, ou nota 10 até. Eu falo, até brinco com a Bruna, minha esposa, eu falo, eu passo, esses últimos 6 anos da minha vida é muito complicado de acontecer na vida de qualquer atleta. Porque eu joguei, agora somando com os torneios que eu joguei no Brasil, acho que estão 29, eu cheguei em 28 finais. Ou 29 finais e ganhei 28 títulos, é muito complicado. A gente perde muito mais do que ganha no esporte, é assim, não tem jeito. E William, qual que é a diferença de você jogar num clube como o Cruzeiro, que é um clube de massa por causa do futebol, e em outros clubes que não tem o departamento de futebol, que são dedicados somente ao vôlei? No caso do Vôlei Futuro, que é aqui de Araçatuba. É diferente jogar num time de massa que tem uma torcida organizada por causa do futebol? Essa torcida comparece aos jogos do vôlei? Como é que é isso? Então, eu tive 2 experiências. Eu joguei no Vasco também, em 2000. Naquele projeto do Olímpico Miranda, projeto furado, megalomaníaco. Né? Você recebeu? Você recebeu? Recebi depois de 11 anos, né? Na justiça. Mas, enfim... Então é difícil comparar, porque no Vasco a gente jogou no time de massa e não tinha essa torcida que o Cruzeiro tem. Eu acho que o fato de ser em Belo Horizonte, os mineiros gostam muito de voleibol, e o Cruzeiro, a torcida abraçou o esporte, assim, o vôlei. No começo do ano passado, né, estou há 2 anos lá, então no começo iam aquele negócio família, bem torcedores de voleibol mesmo, bastante família, crianças. E o time começa a ganhar, a torcida começa a pegar gosto pelo negócio também. E aí hoje já é máfia azul,
Já tem torcida de futebol, cantos de futebol, grito. Eu fico um pouco preocupado, eu confesso que fico um pouco preocupado. Não é fácil lidar com futebol, não. Envolve muita paixão. E eles estão entrando nesse mesmo caminho com o vôlei. Tem que tomar cuidado, porque os ginásios são menores, não tem tanto policiamento envolvido, não é fácil não. Então eu já vou engatar uma pergunta que acho que tem a ver com esse comportamento das torcidas. O vôlei ficou manchado aí nos últimos meses, primeiro com aquele caso da homofobia contra o Michael do Vôlei Futuro, e depois um colega do seu próprio time, quer dizer, o Wallace, que sofreu ofensas ou injúrias racistas. A torcida do vôlei se modificou ao longo dos tempos? E por que existe esse clima de tanta animosidade com ofensas racistas, homofóbicas para jogadores de vôlei? Então, não dá para generalizar muito, não. Eu acho que aumentou, assim, até pelo nível de popularidade que hoje o vôlei tem. Eu saí há 6 anos atrás e voltei há 2 anos e eu vi uma mudança incrível no vôlei, a nível de mídia, a nível de torcedores, de ginásio cheio, mudou muita coisa. Profissionalismo, estrutura de clubes, mudou. Em 4 anos mudou muito. Eu acho que o principal objetivo é mídia, televisão em cima. Eu disputei, um exemplo, uma final, era garoto ainda, em 96 por Suzano. Eu não lembro de ter 3 jornalistas no ginásio. A gente, no ginásio agora em São Bernardo, tinha 60. A coisa mudou muito, assim. Então, acho que uma questão é essa. Mas o nível de torcedores é casos isolados, é difícil falar. O caso do Michael é complicado porque não foi a primeira vez que isso aconteceu. O time do Vôlei Futuro é um time que, na minha forma de ver, é um time bastante marqueteiro. E eles fazem muito bem isso, não é uma crítica, não. Eles fazem muito bem. Eles têm um marketing envolvido por trás muito grande. Eles têm uma loja muito bacana no ginásio, é bem estruturada, é legal. Mas eles gostam de pegar algumas coisas para gerar um certo marketing pro lado deles. É válido, não pela atitude que aconteceu, mas é válido. Então, em outros ginásios, eu já joguei contra o Michael em outros times e já vi isso acontecer muitas vezes. O fato, pegando um pouco o marketing do Vôlei Futuro, eles engancharam aquilo lá e falaram, opa, vamos jogar isso aí a nosso favor, tentar jogar a nosso favor. Enfim, é uma coisa triste, talvez até o garoto na época não estivesse preparado para toda a repercussão que teve, porque é um fato complicado. Mas enfim, eles tiraram aquilo, usaram, deu certo ou não, não sei o que aconteceu. E do Wallace um caso totalmente isolado, um caso que dificilmente acontece hoje, até pela repercussão que tem, pelo problema que é um crime, né? O que aconteceu não é um simples fato do pessoal falar e fala, hoje é um crime. E foi uma senhora, não foi nenhum... É muito mais difícil de acontecer. Se eu falasse pra você hoje, você fala, não é possível, numa torcida vai vir um cara lá, sei lá, meio bêbado, não sei, enfim, pra falar uma coisa dessa. Foi uma senhora, você escutou um grito de fundo dela mesmo, né? Então, a gente nem liga muito pra isso. Lógico que o menino fica chateado pela situação toda, mas a gente sempre tenta contornar a situação rapidamente para que isso não interfira e que não dê muita ênfase a isso, porque é uma coisa extremamente terrível, né? Você falou da questão da evolução dos campeonatos no Brasil, da qualidade dos jogos, das equipes nos últimos 4 anos, por exemplo, do nível que você considera que está bem acima do que era. E eu também concordo, acho que quando você assiste os jogos da Superliga nos últimos 2 anos, o nível estava altíssimo, altíssimo nível. Alguns falam que é o melhor campeonato do mundo, não sei dizer isso também, porque a gente não acompanha todos os campeonatos, é impossível, a gente nem tem acesso a acompanhar todos os campeonatos por aqui, né? E alguns críticos dizem que essa evolução do vôlei inflacionou o mercado do voleibol. Eu sei que é uma pergunta meio tiro no pé, porque todo mundo quer ganhar mais, mas você concorda com isso? Que é, no geral, que eu acho que é normal, se você tem mercado, tem mais investimento, mas por outro lado você tem uma mídia que cresceu, mas que não dá conta ainda de ter um retorno só de mídia para sustentar algumas equipes, porque não é sempre que só uma vai vencer. E só transmite, na verdade, em rede aberta os jogos finais. Exatamente. Que dá visibilidade. Isso é uma briga ainda que a gente tem, os clubes, até torcedores pedem isso para que consiga, mas quem manda ali é a Globo, claro. Então os jogos passam no Sport TV, eles não vendem os jogos, porque eles sabem que se deixar essa bola passar, qualquer emissora que pegar vai bombar de audiência, porque o vôlei hoje está em alta mesmo. Eu acho que não aconteceu, desculpa interromper, mas não aconteceu, por exemplo, com o vôlei de quadra, o indoor, o que aconteceu com o vôlei de praia, que entrou numa certa grade da Globo nos domingos de manhã, sábado de manhã.
É que os jogos também são mais... São eventos de marketing esportivo, na verdade. São eventos encomendados para cobrir a grade da televisão. Mas acho que o principal fator do vôlei ter crescido muito, investimento, é o incentivo, lei de incentivo, né? Eu acho que isso aí não tem como. As empresas facilitou muito para uma empresa poder patrocinar uma equipe, ainda com os custos que hoje são maiores, sim. E eu acho que é válido. O vôlei, como você disse, eu acho que hoje o vôlei do Brasil é o melhor do mundo, tecnicamente falando. Eu comento aqui que o Brasil, em nível de resultado, é o país do voleibol, não é o país do futebol, porque o esporte mais vencedor que a gente tem no Brasil hoje é o vôlei, em todas as categorias, em todas as modalidades. Se a gente trouxer o pessoal do MMA, eles vão dizer que o MMA é o segundo esporte. Aliás, o que significa para vocês ser o esporte, o segundo colocado na preferência nacional atrás do futebol, e agora uma concorrência que nem depende muito do vôlei, mas o MMA se outorga ser o esporte que mais cresce no Brasil. O que significa isso para vocês? É o suprassumo do marketing esportivo, né? Então, não, acho que todos têm seu espaço. Acho que o MMA está crescendo também. Acho que tem muita gente acompanhando. O marketing em cima do MMA e o dono do MMA, ele é um cara inteligente, que sabe que é muito dinheiro envolvido, tem muito dinheiro, muitos patrocinadores. E aquele negócio, é mais fácil também você patrocinar um cara ali, né, do que um time com 20, 30 pessoas envolvidas. O dinheiro não se divide tanto ali, por isso que o investimento também é maior. Mas é legal, eu acho que todo esporte, sinceramente, eu acho que tem que crescer todos, porque o futebol não pode tomar essa fatia que toma. Eu adoro futebol, acompanho futebol, mas é impossível você comparar qualquer esporte com o futebol hoje, a nível de audiência, de televisão, de mídia ou de salários, enfim. Por aí, William, até aproveitando esse gancho que você deixou, desculpa, André, é uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados, não são muitos os convidados que conseguem ajustar a agenda para visitar a gente aqui, mas a pergunta que eu costumo fazer é essa: não tem futebol demais na televisão? E por outra, como é que a gente pensa no principal jornal informativo esportivo do Brasil, obviamente ser tão centrado em futebol, mas agora ele ser tão metido a engraçadinho, metido a ser cômico? Falo do Globo Esporte, que eu acho que talvez a Rede Globo seja a única emissora do mundo que tenha o seu principal programa esportivo, um programa de humor, um programa de show, e deixando a qualidade da informação um pouco de lado. Te incomoda isso ou você assiste como um telespectador comum e bola pra frente? Não, eu assisto. Falar que eu assisto todo dia, não, mas eu assisto, sim. Mas incomoda, cara. Incomoda o fato da gente ter sido campeão brasileiro num campeonato melhor do mundo e no sábado e no domingo no Esporte Espetacular não passar nenhuma notícia, cara. Isso incomoda demais. Passar uma notícia de um jogador de 1920 que, entendeu? Acho que para nós, que a gente trabalhou aí 10 meses, você quer ver também familiares, enfim, pessoas querem acompanhar e gostam, querem ver uma notícia legal, uma produção bem montada sobre o campeonato, sobre uma final, um título inédito de uma equipe. Enfim, não deram o menor valor, isso incomoda. Eu acho que o futebol vende muito mais, é claro que vende, mas se ligar lá o jornal todos os dias e de 45 minutos de programa, 35 é futebol, muda o nome, chama Globo Futebol em vez de Globo Esporte, né? Mais fácil. É uma contradição, porque a própria emissora é quem transmite em TV aberta a final, né? E, aliás, eu pergunto isso para vocês, qual que é a diferença de disputar uma Superliga com um jogo na final e disputar uma melhor de 3, quer dizer, qual que é a diferença? Porque quando a gente vai para a Olimpíada, é também um jogo só na final, quer dizer, é diferente disputar um playoff num clube, disputar uma final numa seleção? Então, o final olímpica, você joga uma Olimpíada em 15 dias. Tudo bem ter um jogo de final, você está jogando todo dia você joga, ou você para um dia e joga no outro, mas enfim, você tem aquela sequência. Uma Superliga você joga 6, 5 meses. Eu não acho legal você ter uma final num dia só. Eu joguei na Argentina, joguei melhor de 7 a final, como NBA. Ali vai ganhar o melhor. Não fala, deu zebra, não deu. Não tem como dar zebra em 7 jogos. Mas, televisão, eles estão mandando, né? Então a gente tem que acatar e tem que jogar. E tem que se preparar para jogar um jogo só. Às 10 horas da manhã, é uma coisa que a gente também não está acostumado. Nossos jogos são 7 horas da noite. Você tem que, durante 2 semanas, que foi o nosso caso, por sorte ou por competência de ter ganho a semifinal em 2 jogos, a gente teve um pouquinho mais de tempo para se preparar. Então nossos treinamentos mais fortes, que normalmente são à noite, a gente passou a fazer de manhã.
é complicado, você tem que se adaptar o mais rápido possível, mas envolve um monte de coisa. As dores são mais fortes, de manhã é mais complicado. Você falou que a gente tem que acatar. Não existe no vôlei uma voz dissonante, quer dizer, eu não diria nem no que diz respeito aos jogadores, mas um Bernardinho, por exemplo, pelo nome que ele tem, o papel que ele tem, ele não pode, de repente, se insurgir contra essa determinação de ter um jogo só e o jogo ser de manhã, quer dizer. Então, é difícil, né? Eu falei alguma coisa no meu Twitter durante o campeonato, fui multado. Aí já se questionou criar uma associação de jogadores, enfim, é difícil. Vocês não têm uma associação ou sindicato de jogadores de vôlei? Não temos. Eu acho que nem pra bater de frente, não. Mas pra discutir algumas coisas, talvez como essa, de eles escutarem o nosso lado também. Lógico que o dirigente do clube vai lá, mas ele também não treina todo dia, ele não sabe as dores que você tem, o que você... né? Então, se sentar com arbitragem, hoje o vôlei é muito rápido, é muito complicado. Então, tem vários fatores que eu acho que seria interessante um papo mais aberto, escutar algumas pessoas. Mas quem manda no nosso país, a gente sabe quem é, né? E tem uma característica também que eu acho que só quem jogou vôlei sabe o quanto um jogador de vôlei treina. A carga de treinamento... A gente perguntou pro Lever semana passada se ele treinava mais nos Estados Unidos, que era a ideia que a gente tinha, ou treinava mais aqui. Por incrível que pareça, ele falou que ele treina mais aqui. Mas é uma jornada de, no máximo, 2 horas de manhã, 2 horas da tarde. Né? E no vôlei, por vezes, você treina mais que isso também. Treina mais. Diminuiu um pouco a carga de treinamento por causa da regra, né? Antigamente o jogo durava 4 horas, que vantagem pra lá. Então até a vida útil do atleta se prolongou um pouco mais. Hoje a gente consegue jogar até um pouco mais, ainda bem, né? O piso, o tênis, enfim, um monte de coisa ajudou. Mas é maior. Eu converso hoje com alguns jogadores de futebol do Cruzeiro, os caras não acreditam que a gente treina de manhã antes do jogo. Ele falou, não é possível, a gente treina de manhã antes do jogo. A título de curiosidade, por exemplo, para jogar a final, que vocês ganharam o último jogo, como é que começa a preparação no dia da final? Que hora você acordou? Como é que vocês fizeram a conversa com o treinador? Como é que foi o dia pré-final? Tudo acontece um dia antes, né? Porque o jogo é às 10 horas da manhã, não dá tempo de fazer nada ali pela manhã. Mas um dia antes a gente treina no ginásio. Nesse caso, a gente foi para São Bernardo, jogou no sábado, a gente foi na quarta-feira, porque o ginásio é bem maior do que a gente está acostumado ali. A gente joga em Contagem, no ginásio do Riacho. Então a gente teve uma fase de adaptação um pouquinho maior, até para as dimensões do ginásio. Isso interfere bastante no vôlei, por causa das referências. Principalmente para mim, Então, a gente foi uns 2, 3 dias antes. Mas na sexta-feira a gente assiste um vídeo. Durante a semana inteira a gente assiste vídeo sobre o time do vôlei futuro. Nesse caso, sobre o time do vôlei futuro. Durante a semana toda. Então, um dia a gente vê como eles atacam, no outro dia a gente vê como eles bloqueiam, no outro dia a gente vê o tipo de saque que eles dão, a gente vê isso no geral e vê contra nós, nos jogos que a gente fez contra eles durante a Superliga, como eles sacaram no nosso time, como eles bloquearam, enfim, bem individualizado. Começa por aí, muito vídeo, a gente assiste bastante vídeo, aí o Marcelo, o treinador, dá algumas informações complementares, né? Ele é um cara que consegue estudar muito bem o outro levantador, então ele vê a forma com que o outro levantador distribui as bolas e passa isso pra gente. E daí aí mais descanso, um pouco de concentração, que no vôlei não costuma concentrar. Nosso time, por exemplo, só concentra nas finais, quarta, semis e final. Então você fica um pouco mais tranquilo no hotel, ali descansando mesmo. E aí de manhã, café da manhã e direto pro jogo. Não tem segredo, não. Ô, William, uma pergunta. Você ficou uma longa temporada na Argentina, tá há 2 anos no Brasil. Quais as principais diferenças, né, que você encontrou entre Brasil e Argentina? Até você tem o técnico. O que isso acrescentou pro time, pro seu jogo, etc? O que você faz um panorama disso? Bom, principal diferença o Brasil é um vôlei força, saque e ataque, sempre foi. Altura, estão tentando buscar sempre isso, mas um voleibol força. Então muita ênfase a isso, os treinamentos, muito saque forte. Você vê o vôlei masculino, eu escuto muita gente comentar que tem muito erro de saque, né? Mas é porque é muito forçado, é o tempo inteiro, tem muito treino disso. E ataque o tempo inteiro. O negócio é atacar, botar a bola no chão, dar porrada com força, eles querem isso. E o vôlei argentino não. É um vôlei Brasil antigo, um vôlei clássico. Vôlei, a gente chama de vôlei sujo. Sujo no sentido de
dá tapa no bloqueio, usa a bola, dá no bloqueio para a bola voltar. Diferente do Brasil, que quer definir na primeira jogada. Tem mais volume? Mais volume. O Brasil sacou, levantou, quer atacar e tem que rodar naquela bola de primeira. Lá não. Lá eles têm paciência para jogar. Joga a bola do lado de lá, espera o time errar, a bola volta para cá, trabalha de novo a bola. Enfim, é um vôlei mais trabalhado, mais volume de jogo. Essa é a principal diferença. E foi o que fez a diferença no nosso time também. Acho que eu escutei muita gente falar, pô, o time de vocês tem muito volume de jogo, a bola não cai. Talvez por eu ter jogado lá e ter trazido um pouco disso, e o nosso treinador ser argentino. E essa mescla dá muito certo. Foram 20 títulos em 21 torneios. E como tá o vôlei hoje lá? Você tem... Então, cresceu muito, assim. Do primeiro ano que eu cheguei lá, foi quando eu recebi o apelido e tudo, porque eles não estavam acostumados com a minha maneira de jogar. Velocidade, inventar algumas coisas. Então eu cheguei lá com um treinador que jogou no Brasil, extremamente experiente, chegar num torneio que ainda estava crescendo, amadurecendo. O primeiro ano a gente ganhou invicto, perdemos acho que 3 sets durante o campeonato inteiro. E foi legal por causa disso. Depois disso a gente já sentiu uma evolução muito grande. Todos os times queriam jogar rápido, tinha uma marcação de bloqueio muito parecida. Houve uma troca então interessante. Exatamente. E no último ano foi muito complicado. A gente perdeu um jogo de semifinal, já balançou. Aquele negócio já estava complicado. Aí já tinham grandes jogadores que voltaram a jogar na Argentina, Milinkovic, Elgueta, grandes jogadores ícones da Argentina já estavam lá, porque o torneio já tinha crescido muito, valorizado, já tinham mais dinheiro, enfim. E esse último ano, esses últimos 2 anos que eu estava lá, que o nosso time era disparado o melhor de investimento e várias coisas, o ano passado chegou na final e perdeu, e esse ano perdeu na semifinal. Cresceu muito. E a seleção argentina vai dar muito trabalho. Não sei nessa Olimpíada, mas 2016 é candidato ao título. William, você comentou aí que talvez tenha sido o grande diferencial do Cruzeiro nessa campanha, né? Você vê realmente que esse foi o diferencial do time? Porque o Cruzeiro foi o único time da Superliga, dos grandes, assim, podem ser considerados, que não investiu em nenhum figurão, né? A gente vê o próprio Vôlei Futuro, o Rio de Janeiro, o SESI, investindo em jogadores já consagrados pela seleção, enquanto que o Cruzeiro manteve a base e explorou esse jogo, né? Mas o principal objetivo de ter chego, e eu acho que o mérito da equipe, da diretoria do Cruzeiro foi exatamente essa. Como eu disse, às vezes nem sempre os estrelas ganham campeonatos, tem que ter um grupo bom. Eu já joguei em times que tinham excelentes jogadores, todos estrelas, e não chegou. Manter a base é fundamental, porque hoje todo mundo sabe jogar. Não tem aquele time bobo falando, hoje vamos entrar, nós vamos ganhar tranquilo, vamos botar o time reserva. Não tem. Todo mundo joga. Então, quanto menos peças você mexe quando você vai montar uma equipe, fica mais fácil para o treinador implantar aquela filosofia que ele quer. Nosso time, primeiro ano, entendeu isso muito bem, e por mexer pouco, os que entram, é muito mais fácil deles assimilarem isso. Os jogadores passam isso o tempo todo e o treinador também. Então ele tem uma continuidade no trabalho muito maior e muito mais fácil de dar o resultado. Eu sou totalmente contra, por exemplo, no futebol, trocar de treinador 4 vezes. Impossível um time melhorar por isso. Não sei aonde que eles tiram isso. Então, acho que nosso mérito foi esse. Na Argentina, a mesma coisa. Eu fui 4 anos campeão lá, o mesmo time. Mudou só banco de reserva. Os titulares foram os mesmos durante os 4 anos. Não tem segredo, né? É manter um trabalho. Você foi eleito o melhor jogador da Superliga. Isso é baseado em dados. Por outro lado, a gente vê que o vôlei, o levantador tem uma maturidade, uma idade um pouco avançada quando ele está em alto nível. E sai a convocação e, entre aspas, você é o 3º levantador do Brasil. Como é que você lida com isso na sua cabeça? Bem tranquilo. Tranquilo? Sou muito tranquilo em relação a isso. Quem se falou, acho que o levantador é igual vinho mesmo. Quanto mais velho, melhor. Não tem jeito. Não é nem pela técnica ou pela visão do jogo. Você vai vendo o jogo muito mais fácil. O jogo fica lento para você. Eu enxergo dessa forma. O fato da seleção, não, eu acho que o Bernardo foi extremamente coerente. Acho que pouca gente sabe, mas eu estou em contato com ele. Eu falo com ele hoje, ele me ligou também. Ele quer que eu vá para lá. O problema é que eu tenho esse ano foi muito desgastante para mim. Eu tive um problema físico complicado no meu joelho. Eu até brinco, eu sou até privilegiado porque eu tenho 32 anos, não tenho nenhuma cirurgia, nada. Isso é muito difícil nos dias de hoje.
mas me incomodou muito. Eu tive que tomar umas injeções, um tratamento à base de injeção, muito anti-inflamatório. Então eu até conversei com ele, eu pedi para não ir, porque eu preciso recuperar. Acho que talvez se eu emendasse clube e seleção, acho que minha carreira diminuiria uns aninhos aí. Eu preciso me recuperar, eu preciso tratar desse meu joelho para eu poder estender um pouco mais a minha carreira e estar bem no próximo ano. Ele me deixou extremamente tranquilo, deixou em aberto. Se eu quiser ir lá tratar do meu joelho lá, enfim, treinar um pouco, aos poucos, ele falou que conta comigo. Ele é um cara muito coerente, enfim, os resultados dele não tem nem como comentar, então ele sabe muito bem lidar com isso. Mas eu acho que ele foi muito feliz na convocação. Acho que o Bruno é um promissor, é um cara que já está há bastante tempo na seleção. Difícil tirar um cara assim. Já é uma base. Como eu te falei, o grupo, o principal é você formar um grupo. De repente você tirar uma peça ou outra que é fundamental ou tem uma importância muito grande, pode rachar um grupo no meio e aí já foi, acabou o projeto. E o Ricardo é um cara de nome experiente e respeito internacional. Você disputar uma Olimpíada, eu acho que é válido você ter um cara desse ali, talvez no banco ou jogando, enfim, não sei, mas ele vai ajudar muito. E eu, de repente, é a minha primeira oportunidade, talvez não seja a hora, numa Olimpíada, enfim, não sei, não que eu não esteja preparado. Eu falo a nível, pensando no geral, né? Hoje, eu, com 32 anos, até já penso um pouco como treinador, assim. Então, eu já consigo ver essas coisas. De repente, acaba esse ciclo olímpico que todo mundo chama, e o ano que vem ele comece de novo com outros, eu esteja aí. Então, eu estou bem tranquilo. Assim, pelo jeito que você falou, você pensa em ser treinador. Então, é uma possibilidade. É complicado. A Bruna às vezes pergunta isso para mim. Mas o problema de ser treinador... Eu gostaria, porque eu vivi isso minha vida inteira, né? Então é legal. Eu gostaria de passar isso para outras pessoas, ensinar outros jogadores, crianças, enfim, não sei. É legal. Porque eu vejo nos seus depoimentos, você trata toda a sua atividade profissional, não só como atividade profissional, mas como aprendizado. É isso mesmo. Eu vejo por esse lado já também. Mas se eu vir um treinador, eu vou continuar nessa mesma vida, cara. E não é fácil, não. Você não ter casa, não saber onde você vai no ano que vem. O vôlei cresceu muito, mas ainda é muito estável. Você vê um time, Vôlei Futuro ameaçou fechar, CIMED fechou. É muito complicado. Se fosse como futebol, de repente, tivesse um time que você tem um contrato de 5, 6 anos, não, vou me estabilizar aqui, vou montar minha família. Trabalhar numa categoria de base, alguma coisa. Aí legal, mas continuar assim, sem ter muito que saber o que vai acontecer, não é legal, não. A camisa Harley Davidson é um hobby que você tem? Você tem moto? Você se distrai com moto? O que mais te distrai a cabeça? O que seu técnico fala de você ter moto? Aí ele tem também, cara. Então ele tem que... Ele tem uma Harley Hells também. Angels! Não, é um hobby de pouco tempo, assim. Fazem 2 anos que eu tenho essa moto. Mas show, é gostoso. Eu não sei se alguém aqui tem, mas é um brinquedinho bem legal. Eu acho que o mais legal é que eu falo também, eu fui ter minha moto aos 30 anos, então você já tem uma maturidade para ter uma moto, que é muito perigoso, eu sei dos perigos que tem, até como atleta, se eu tomo qualquer tombinho, até com ela parada, pode me machucar e eu ficar um tempo parado. Mas eu acho que eu acertei de ter essa moto um pouco mais velha, mas é bem legal, cara, eu adoro. Meu outro hobby é o golfe, adoro jogar golfe. Foi pelos anos também que eu passei na Argentina, lá é um esporte público. Você tem acesso a campos, enfim, é muito mais fácil de você jogar. Algum outro esporte você acompanha, tá sempre ligado, acompanhando partidas ou corridas, de repente, de moto, não sei, alguma outra coisa? Então, não, eu acompanho futebol por ser o esporte paixão, né, e aí nosso. Eu acho que você tem que falar o seu time de coração. Então, eu sou corintianense, né, agora. Sou corintiano e cruzeirense. Sou corintiano, mas agora em BH já tem um carinho muito grande, torcedores, enfim, vou em jogos. Gosto muito do Cruzeiro também, mas corintiano de paulistano, Você é né? São Paulo. São Paulo. E eu acompanho o golfe. Minha televisão, Golf Channel. Minha mulher às vezes quer me matar, mas ela fica lá acompanhando a bolinha. Eu gosto. Por favor, Zé. William, a gente falou muito aqui sobre jogadas de marketing do MMA, do Vôlei Futuro, mas você atua num esporte que talvez seja o maior case de sucesso do marketing esportivo brasileiro desde os anos 70. Né? Tudo começa com o NUSMA lá na Confederação Brasileira de Vôlei, e já naquela época os times tinham os nomes das empresas, né? Atlântica Boa Vista, Pirelli, Bradesco, exatamente. E a gente vê hoje, uma coisa que a gente comentou aqui em programas passados, algumas partidas em que a plateia
O público está todo vestido com camisas do anunciante, do patrocinador daquela equipe. E fica até uma coisa meio postiça, meio fake, porque no jogo do vôlei feminino, do time do Rio de Janeiro, todo mundo de azul, uniformizado, nem a torcida do Cruzeiro consegue ter aquele padrão, porque todo mundo com a mesma camiseta, né? Então eu queria que você me explicasse, o vôlei é esse sucesso hoje no Brasil, segundo ou terceiro esporte, né? Ou primeiro, por força do marketing ou também por causa dos resultados? Quer dizer, eu acho que uma coisa não se sustenta sem a outra, né? Exatamente. Eu acho que hoje está onde está, principalmente pelos resultados. Eu acho que, enfim, quem investe ou quem vai comprar a ideia, ele compra vencedores, né? Você quer a tua marca relacionado com um cara vencedor ou com uma equipe vencedora. Então, acho que esses títulos que o Brasil conseguiu nesses últimos 10 anos alavancou demais por esse lado. Acho que um patrocinador, não sei, tá em dúvida em patrocinar um voleibol ou algum outro esporte, ele vê toda a repercussão que tem o vôlei, as conquistas, vou vincular a minha marca a um vencedor. Porque o interessante é que o vôlei é vitorioso na modalidade masculina, feminina, no vôlei de praia. Quer dizer, todas as modalidades de prática do vôlei tem o Brasil como vencedor, como medalhista de ouro em Olimpíada, né? Agora, isso daria retorno se não fosse também esse aparato de marketing que começa lá com o Nussmann na década de 70? Eu acho que tudo um leva o outro, né? Não tem como fugir. As coisas vão se acompanhando aí, andam paralelo, mas uma hora eles se cruzam e acontece o boom, né? Mas, como eu disse antes, eu acho que para mim, como eu saí e voltei e vi essa diferença, eu acho que o principal foi a lei do incentivo, cara. Eu acho que isso é o que fez a diferença, assim, a nível de patrocinadores mesmo, as empresas apoiarem, porque é muito difícil. O Brasil, a carga tributária do nosso país é impressionante. Então, se você tem uma brecha que você pode investir no esporte, pode ter um retorno maior, tua marca está lá e você está direcionando esse teu tributo, incentivando alguma coisa, eu acho que foi muito válido. Acho que partiu bastante por aí também. Agora, o vôlei também sempre representou um espelho de negócio bem administrado. É isso que eu ia falar. E a gente brinca aqui porque 3 jogadores de vôlei, 3 treinadores, foram trabalhar como diretores de futebol. O Zé Roberto Guimarães, que atuou no Corinthians, o Bebeto de Freitas, que foi presidente do Botafogo, e o Brunoro, que foi gerente de marketing da Parmalat com o Palmeiras. Que você tem a dizer sobre isso? Então, o vôlei é muito estruturado, assim. Às vezes, quando eu joguei no Vasco, por exemplo, a gente treinava e conversava com o pessoal do futebol, fisioterapeuta, preparador físico. E nessas conversas você via que o vôlei é muito mais estruturado do que o futebol. Você jogou lá quando o Romário atuava no Vasco. Quando o Romário pagava o salário no Vasco, né? Ele pagava os funcionários. Então a gente conversava. E preparador físico falava, vocês ficam aqui 15 minutos alongando, por exemplo. Os caras balançam o braço, dá aquela esticadinha e quer chutar a bola. Começa por aí já, entendeu? Isso aumenta a lesão, sabe? São pessoas diferentes de se lidar. O vôlei, as pessoas são um pouco mais conscientes dos riscos que corre e de como tem que funcionar o negócio. E a organização por trás disso também. A nossa comissão técnica é formada por 8, 9 pessoas. Todos treinadores ou todos formados. São pessoas que sabem muito bem como que vai funcionar, como que eles têm que fazer para o negócio funcionar. E os atletas de vôlei conseguem entender isso e fazem por onde. Que o perfil médio do jogador de vôlei brasileiro é de um nível, de um extrato social e de instrução diferente de quem pratica o futebol. Exatamente. Tem jogadores E eu acho, Zé, que isso também era a pergunta que eu ia engatilhar. Que isso também vem das categorias de base, do papel da CBF com as seleções de idades menores também. Que tem uma estrutura para formar uma base que outros esportes não têm. Na verdade, o vôlei... CBV, desculpa, CBV. CBF, pelo amor de Deus, né? A CBV, perdão. A CBV tem um papel importante nessa história, porque a estrutura do vôlei nasceu da CBV, e não só do marketing esportivo lá na base, na história, nos anos 70. A base é muito forte. No vôlei, a base é muito... E eles se importam muito com isso. Eu lembro de ter disputado um campeonato no Irã, infanto-juvenil, um mundial no Irã, infanto-juvenil, e a gente ganha uma cartilha. Você estuda sobre o país, pelas culturas serem muito diferentes. Então não adianta você chegar lá na raça e falar, não, vou entrar nesse país e vou fazer o que eu quiser.
Então você recebe, você estuda um pouco sobre. Eu não sei se o futebol faz isso, mas são coisas que, querendo ou não, você está dando uma educação a alguns jogadores, né? Isso é legal, foi legal. Eu não sabia. Eu vi uma cena cômica, entre aspas, um jogador do Japão descer com uma camisa no elevador do hotel escrito USA nas costas e ser colocado a tapa dentro do elevador por seguranças. Talvez eles não tiveram essa mesma instrução que a gente teve, né? E você tinha essa instrução lá, não use, Harley Davidson... Não, nada, não entra nada. Nem sentar com o pé virado pra... Até isso falava na cartilha, você vai sentar com a perna cruzada, a sola do sapato não pode estar pra cima, falta de respeito. Você vê que isso eu lembro até hoje, né? Serviu, então né? são coisas que talvez... Você falou no meio do seu bate-papo aí, e a gente tava meio apertado de tempo, mas negociamos aqui informalmente com a nossa produção e conseguimos mais um tie-break. E eu queria que você voltasse ao assunto quando você disse que você enxerga a Argentina para 2016 como possível campeã. O nosso ouvinte não pode se surpreender. O que você tem para dizer sobre o que você viu lá para médio e longo prazo do trabalho dos argentinos? Então eu trabalhei com um treinador, né? Que um cara... Eu já dei uma entrevista falando que para mim ele era o melhor cara que tinha. Me questionaram por causa do Bernardinho e tal, mas eu falei, o Bernardinho eu não trabalhei com ele, eu trabalhei 1 mês, nem isso. E o Weber eu trabalhei com ele 4 anos, então eu posso falar de quem eu trabalhei, né? Claro que o Bernardo, sem dúvida, pelos títulos não tem nem o que comentar. Mas como trabalho que eu vivenciei, então eu posso dizer isso. E ele é o técnico da seleção argentina. Então ele tem uma base muito forte de jogadores novos que estão crescendo muito. Hoje o melhor levantador do mundo foi eleito no último Mundial, é argentino. Foi meu reserva lá no primeiro ano. Então um cara que aprendeu muito rápido e é extremamente habilidoso. E é o cara que joga mais rápido hoje, disparado, até mais que eu. Está muito bem. E tem jogadores promissores aí, hoje com 21, 22 anos. Então, por isso que eu falei que em 2016 eles vão estar aí com 25, 26 anos. Acho que vai estar numa idade boa de se ganhar um campeonato. Lógico que vai brigar com vários. O Brasil sempre vai chegar, por tudo isso que a gente conversou aqui. Mas eles têm uma geração interessante de se observar. Nessa Olimpíada já vai ser legal. Acho que eles vão dar um trabalho para bastante gente aí. Quem seria nessa Olimpíada o principal adversário do Brasil, na sua opinião? A Rússia, a Sérvia, eu ainda não sei como que eles vão... Acho que tem um jogador que abandonou a seleção, que era o oposto, que era o principal jogador deles, então talvez... Não sei como... Mas são tradições, né? Cuba sempre são jogos equipes de tradição. Cuba, Rússia, Sérvia... Os jogos do Brasil Argentina não são jogos fáceis também. O sul-americano é complicado. Olha, no futebol, o Brasil tem sérios problemas para disputar uma partida contra os argentinos, seja seleção, clubes, Libertadores, em função da provocação que o brasileiro sempre acaba cedendo à catimba argentina. No vôlei não parece que isso seja tão flagrante. Qual que é a diferença que você vê entre o comportamento dos argentinos no vôlei e no futebol? Eles são catimbeiros, mas eu vejo assim, no futebol principalmente, eles sabem fazer isso. A gente não sabe fazer isso. Então eles conseguem, a gente se perde na hora de fazer isso. E eles sabem administrar isso muito bem. No vôlei é a mesma coisa. Eu joguei lá, o Elgueta, né, que eu comentei, que era o mais velho, ele ficava na rede me xingando. Ô brasileiro, aquele negócio todo. Só que eu sei como foi, que eu já jogava lá, eu sabia como funcionava. Então você tem que ter uma certa tranquilidade para você administrar isso. Falei, a melhor resposta que eu posso dar é ganhar do cara, dar na mão dele e falar, falei, você xingou, mas... Aliás, por não ser um esporte de contato direto, né, a gente sempre fica... O público, de forma geral, fica assustado quando vê aquela animosidade entre os jogadores com a rede separando um lado e o outro. E existe muita provocação no vôlei, quer dizer, muito xingamento, muita... Hoje muita atitude assim que desrespeita o fair play? Não, cara, hoje não. Hoje, principalmente porque é muito profissionalismo e, como eu te disse, cada ano você pode estar num lugar, você vai estar jogando com outras pessoas, de repente esse cara que você tratou mal, enfim, xingou, o ano que vem você vai estar junto com ele. Então, os jogadores se respeitam muito hoje por causa disso. Muito profissionalismo. Antigamente era pior. Quando eu comecei a jogar em... profissional 96, mas quando eu comecei a jogar o vôlei em 89, 90 ali no Pinheiros, eu já escutei várias rixas assim, de briga. A questão de não poder comemorar de frente para o adversário também isso diminuiu bastante, né? Então hoje os árbitros são muito mais rígidos do que eram naquela época, né? Naquela época a gente dava uma cuspidinha na rede, assim, no outro, tinha nossas catimbinhas também.
Hoje não, hoje eles estão atentos o tempo inteiro. Se você falar, ele já te chama, você não é o capitão, é cartão. Eu acho que é até demais. Na Argentina é um pouco mais liberado isso. Você colocou a questão do futebol, é a mesma coisa. Eu acho que os árbitros nossos aqui no Brasil prejudicam muito nossos times quando vão disputar campeonato por fora. Porque aqui qualquer encostadinha é falta, e lá não. Lá o jogo rola. Os árbitros deixam acontecer. No vôlei é a mesma coisa. Então a catimba deles, eles dão um carrinho, parece ser meio maldoso, mas eles vão na bola. É a forma deles jogar, eles são fortes na bola. O brasileiro vai querer dar esse carrinho, já entra no meio, já racha, vermelho, é expulso. Então é isso que eu falei, aqui a gente não sabe fazer isso. Lá eles sabem fazer muito bem. E os árbitros acho que têm grande influência nisso. Eu queria fazer uma pergunta só específica da final dessa Superliga. O Vôlei Futuro veio de uma reação, né, na semifinal, um time que chegou com muita vibração, chegou empolgado. E como foi neutralizar toda essa empolgação do Vôlei Futuro? Eu senti um pouco isso na partida, que vocês conseguiram baixar um pouco essa euforia, um pouco, até causado, natural. Eles vieram de jogos emocionantes, vamos dizer assim, em quadra. Então, como que foi? E você acha que isso, essa neutralização dessa emoção deles, talvez tenha sido determinante para a conquista? Eu dei algumas declarações, eu acho que eles entraram para brigar, não entraram para jogar, não. O time criou uma fama, principalmente pelo Lorena. Eu joguei com ele já, eu conheço ele muito bem, mas daquele, né, maluco beleza, de brigador, é um cara que joga motivado pela torcida. Eu vi umas declarações dele antes do jogo, dizendo que na semifinal ele se conteve um pouco para não tomar o cartão, porque senão ele era suspenso. E a diretoria depois falou, não, você está liberado, pode tomar cartão. Então no segundo ponto eles já estavam puxando a rede, atravessando a quadra. E a gente sabia disso, nosso time estava muito preparado em relação a isso. Então acho que a gente ganhou principalmente mentalmente da equipe deles. Porque a gente foi sereno o jogo todo, mesmo perdendo o primeiro set, que estava aquele negócio todo, a gente estava muito tranquilo, a gente sabia como que a gente tinha que jogar, a forma de jogar contra eles, a gente sabia muito bem como que ia funcionar o negócio, a gente estava muito bem preparado em relação a isso. E eles se perderam nesse ponto, eles entraram para brigar, eles queriam brigar. O Ricardinho todo o tempo falando com o árbitro, querendo alguma coisa. E eu tentando falar pros meus jogadores, não, vira de costas, deixa aí, vamos jogar. E aí o jogo foi muito tranquilo. Essa disputa mental é o que faz com que todo ponto seja comemorado pela equipe toda no meio da quadra, porque às vezes é um erro do adversário que é comemorado pela equipe. E eu acho sempre estranho que o vôlei, acho que é a única modalidade, Tuca, em que tem comemoração dos 6 jogadores a cada ponto. Às vezes até uma coisa que fica forçada demais para quem está assistindo, mas isso tem um efeito prático para vocês e contra o adversário? Tem, em várias situações do jogo, né? Tem horas que às vezes eu quero me concentrar para ir pro saque, por exemplo, e eu não vou lá e passo no meio do pessoal, tento sair antes, né? Mas o jogo hoje é muito rápido. O jogo, você vai ver, o jogo de 3-2 dura no máximo 1h40, né? Então um 3-0 é 1 hora, 1h05. Então todo ponto que você conseguir juntar, concentrar ou falar alguma coisa naqueles 3 segundos que você tem ali, pode fazer uma diferença. Às vezes a gente se junta para dar alguma instrução também, nem comemora, mas a gente tá ali, agora você vai pro saque, tenta sacar curto porque o nosso bloqueio vai para o outro lado. O outro foi de sorte, então vai alertar para não fazer aquilo. Ou alertar alguma coisa. Então é muito rápido, muito dinâmico. Quanto menos tempo você perder dando instrução, é melhor. É isso que a gente tenta fazer. William, na semana passada o Observatório recebeu aqui o Larry Taylor, jogador de basquete, que se naturalizou brasileiro, jogando aí na sua 4ª temporada aqui em Bauru. Você jogou bastante tempo na Argentina, você até falou aqui a sua admiração por jogadores argentinos e tal. Surgiu algum convite para você se naturalizar? Surgiu. Eu fiquei lá 4 anos, acho que era o tempo que precisava para ter esse processo de naturalização, né? Eu fui lá, conversei com pessoas ligadas a isso, mas existe uma burocracia muito grande para acontecer isso, né? Envolvendo visto de trabalho, moradia, lá, que tem uma burocracia complicada. E a gente andou, tivemos essas conversas, o negócio andou um pouco e deu uma parada por problemas do país. Problemas políticos, era época de eleição, enfim. E a Argentina a gente sabe que é bem complicado, que o país é muito complicado. Então deu uma parada, foi onde eu recebi a proposta de voltar e aí eu tive que optar. Ou eu ficava, me naturalizava, ou voltava e deixava isso um pouco de lado, né? Aí pesou família,
Meus sobrinhos queriam ver eu jogar, já estava bastante tempo fora. Pesou esse lado mais família e eu resolvi voltar. Talvez se eu tivesse ficado lá mais um ano, mais uma temporada, acho que o negócio ia se concretizar sim. Joia. Chegamos ao final. Muito obrigado pela sua entrevista. Falou bastante, falou coisas interessantes. Daria pra gente esticar por mais uma hora. Muito obrigado. Sucesso na carreira. Você continua no Cruzeiro, né? Continuo no Cruzeiro, mais 2 anos. Legal. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho um ping-pong aqui. Dá tempo de fazer rapidinho, estilo Marília Gabriela. Opa. Só na lata. Boxe ou MMA? Boxe. Torcida brasileira ou torcida argentina? Nossa. As duas. Bernardinho ou Zé Roberto? Não conheço o Zé Roberto. Bernardinho. Viagem ao fundo do mar ou Jornada nas Estrelas? Viagem. E a última, Vietnã ou Camboja? Vietnã. Legal, William. Muito obrigado. Valeu. O Papo com o Papa de hoje vai falar sobre o clima de guerra na fase eliminatória da Libertadores da América. Depois de muito vôlei no Observatório, ficamos agora com futebol. Olá, amigos do Observatório do Esporte. Essa semana aconteceu mais uma rodada da Copa Libertadores da América. O Vasco enfrentou o Lanús da Argentina em São Januário, enquanto o Corinthians foi ao Equador para o jogo contra o Emelec, ambos valendo pela fase de oitavas de final. Desde a chegada corintiana a Guayaquil, o clima hostil imperou. Primeiro com a recusa do time da casa em ceder o campo para o reconhecimento do gramado para esta partida de quarta-feira. Depois com gás de pimenta vindo da arquibancada e, mais uma vez, uma arbitragem caseira, que distribuiu 6 cartões amarelos aos corintianos e só 2 para o Emelec. Isso não invalida, em momento nenhum, a expulsão do Jorge Henrique, que foi muito justa. Na semana passada, foi o Santos quem sofreu com os artifícios semelhantes usados pelo Bolívar, oportunidade em que o Neymar foi atingido por objeto atirado em campo. Mas como estamos falando de competição organizada pela Conmebol, com seu presidente vitalício Nicolas Leoz, nada deve acontecer, nenhum estádio vai ser interditado ou coisa do tipo. Na Libertadores se mantém aquela mística de que vale tudo, que Libertadores é assim, que Libertadores é assado. Isso é papo furado. Passou da hora dos clubes se organizarem e reivindicarem maior segurança nos estádios e condições para o processo de reconhecimento de gramado, aquecimento e tudo mais que envolva uma partida de futebol. Amigos da mesa, qual deve ser a atitude dos times brasileiros nas partidas de volta da fase de oitavas de final e sequência do campeonato? Eles devem devolver na mesma moeda ou ganhar na bola? Até quando esse famoso padrão Libertadores vai resistir? Grande abraço a todos, João Paulo Benini para o Observatório do Esporte. Taça Libertadores da América, acho que esse é um assunto que mexe com a opinião dos jornalistas, de quem acompanha este campeonato tão importante aqui para a América do Sul. Eu acho que vai ter muita coisa ainda a se falar, né, Zeca? Olha, o Papa, na verdade, está reverberando um texto do Juca Kfouri, publicado no último domingo na Folha de São Paulo, a coluna dele intitulada Loucos pela América, brincando com a canção do Caetano Veloso, né? Soy louco por ti, América. E o Juca se queixa justamente disso, um certo corintianismo, né? Talvez já antecipando uma eliminação precoce. Mas a questão é tão complexa, diga, Tuca Américo. Você está acusando o Papa de ser corintiano? Não estou acusando, eu estou dizendo que há um certo corintianismo na queixa. A questão que o Papa levanta é de tal complexidade que eu sugiro que a gente volte a debater essa questão semana que vem, Sérgio Bruno Trivelato. Com os lenços, né? Tudo certinho. Ok. Até porque haverão mais jogos, né? Não só do Corinthians, para que todos saibam. Tem Internacional, tem Fluminense, tem Vasco da Gama. Então tem muito brasileiro aí disputando vaga. O Santos. Então, o assunto não é só o Corinthians, como sempre. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço www.facebook.com/Observatório do Esporte.
Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o site do nosso programa, o endereço www.observatoriodоesporteunesp.blogspot.com. Para quem não anotou, www.observatoriodоesporteunesp.blogspot.com. O Observatório de Esporte chega ao fim. Locução de Bruno Trivelato e Andressa Borzillo. Comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e participação de João Paulo Benini e Gustavo Longo. Equipe de reportagem: Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fabiane Carrijo e Fernando Martins. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovia Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima! Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.